questão sobre os 3 Rafaéis, né? Os 3 dentro de campo no último jogo. Teve algum tipo de confusão aí com esses nomes ou não? Como é que está sendo para você trabalhar com os 3? Não, comigo tudo tranquilo, né? Eu chamo um Rafael por vez. Sorte minha é que eles jogam em setores diferentes do campo. Então as cobranças são feitas sempre em cima do primeiro nome. Que, no meu caso não me criou problema, né? Talvez tenha criado problema mais para o pessoal que estava narrando o jogo. Aí sim podem ter um pouco de dificuldade. Geni, você está tendo aí, em breve já, muito breve, aliás, a volta do Valencia. O aproveitamento dele a partir de agora vai depender da condição física, Geni? Bastante. Temos que lembrar que o Valencia ficou fora há bastante tempo. O Valencia está fora há quase 2 meses, né? E ainda não veio para o campo treinar com bola. Então, é claro que o Valencia é um jogador especial, é um jogador que tem uma condição física muito boa e depende dessa condição física para ter um bom rendimento. Então vamos primeiro ter o Valencia no campo para, a partir daí, começar a programar a sua utilização. Do departamento médico ele está liberado, né? Do departamento de fisiologia ele está liberado, então agora ele tem que vir para o campo para fazer os trabalhos mais específicos e a partir daí começar a ser utilizado. Antes do jogo contra o São Paulo, você havia dito que precisava de um jogador experiente no time, que é um time muito jovem. Essa juventude do time tem custado esses gols no final da partida? Eu não vou dizer tanto nesse jogo do São Paulo, mas o duro de um time jovem é que o time oscila, né? Não é aquele time que tem uma regularidade, não só dentro do jogo, mas também de jogo a jogo. É um time que de repente faz um grande jogo e no jogo seguinte já não mantém a mesma performance. Essa é a grande dificuldade. E às vezes oscila dentro do próprio jogo. Eu acho que a juventude nos custou a sequência da Copa do Brasil. Porque se eu tenho um time experiente com 3-0, eu não tomo 2 gols faltando 5 minutos, né? E é claro que se você tem um jogador mais tranquilo, com mais rodagem, talvez o aproveitamento de algumas chances que nós tivemos em alguns jogos pudessem ser efetivados e nós poderíamos ter outro resultado. Mas isso faz parte do futebol. É bom que as coisas aconteçam no início para que todo mundo vai... A experiência, ninguém nasce com experiência, né? Você vai adquirindo e eu tenho certeza que na sequência a produção do nosso time vai crescer bastante. Acho que esse time, mais um pouco de rodagem, aqueles que são garotos hoje inexperientes, daqui a pouco já terão rodagem, já terão acostumado com o campeonato que estão disputando, com o nível de cobrança que está sendo feito em cima deles e passarão a ter boa produção. É claro que nós vamos passar por um período ainda de irregularidades, né? De alternâncias. Por isso que eu digo, se você tem 1 ou 2 jogadores experientes, eles ajudam os garotos nesse momento, porque eles passam a funcionar como um para-raio. No momento da crítica, eles chamam a crítica para si, na dificuldade do jogo eles chamam a responsabilidade para si. Eles têm a capacidade de dar tranquilidade para o garoto dentro do campo, orientando. Então é sempre muito bom que você equilibre juventude com um pouco de experiência. Ô Geni, jogando em casa, existe uma possibilidade de repente o Atlético atuar com 3 zagueiros e apenas 2 volantes? Ou você acha que hoje, da maneira que está o futebol, isso não é viável? O Campeonato Brasileiro você tem que pensar diferente. Você vê que esse negócio de você jogar em casa agora virou utopia você ter que ganhar em casa. Não existe mais isso. Os próprios resultados do início agora do Campeonato Brasileiro estão demonstrando isso. O Campeonato Brasileiro do ano passado já demonstrou isso. Você não tem mais aquela do que porque você joga em casa você tem que ganhar. É claro que você jogando do lado da tua torcida, você jogando num campo que você está acostumado, as tuas chances aumentam. Mas você passa a enfrentar adversário de qualidade. O time que vem aí no domingo empatou 3-3 com o Goiás, né? E não é fácil jogar no Serra Dourada. Todo mundo sabe que não é fácil jogar no Serra Dourada. Conseguiu vencer o Cruzeiro. Então é um time de qualidade, não é um time bobo. Não tem mais time bobo dentro da competição. Agora, vai depender da postura que o adversário venha, da maneira como você vai montar o teu time. Se eu passar a ter 2 volantes de uma marcação muito forte, de repente eu posso abrir mão de um zagueiro. Se eu tiver um volante que encaixe quando eu estiver sendo atacado como terceiro zagueiro, de repente você pode abrir mão de um terceiro zagueiro. Mas vai depender muito de como o adversário vem. Porque às vezes essa maneira que nós temos a opção de atuar, de 3 zagueiros e às vezes 2 volantes, né? É porque eu tenho o lado que é mais apoio que marcação.
Está se usando muito uma linha de quatro zagueiros até, abrindo mão dos alas, fazendo com que os meias façam o lado, né? Nós aqui temos 2 jogadores que têm muita facilidade de apoio, o Raul de um lado, o Márcio de outro, então você tem que ter cobertura, você tem que ter proteção, não adianta você descer com tudo e o adversário jogar no teu espaço. Então depende de como o adversário vem, depende de como o jogo se apresenta para que você de repente coloque o teu time em campo. Geninho, o Atlético está em vias de anunciar um novo diretor de futebol, segundo o presidente, um colaborador que não será remunerado. Qual a necessidade de uma pessoa assim a mais no clube? Pelo que a gente sente, tem o presidente, o Cordeiro como algum outro tipo de funções e você. Não, seria muito bom que viesse uma pessoa que nos desse o suporte e que pudesse ter mais disponibilidade, aquela disponibilidade que o Marcos teve o ano passado, né? Quando ele tinha a função do diretor de futebol, e quando o Dr. Fleury era o presidente, o Marcos fazia a função de diretor e ele estava mais presente. Agora as funções de presidente acabam tomando mais tempo do Marcos e ficamos aqui praticamente eu e o Cordeiro, né? Eu cuidando do futebol, mas não tenho nenhum poder de decisão em relação a nada na parte administrativa. O Cordeiro também fica preso às suas limitações. Então seria bom que viesse uma pessoa que pudesse tomar conta do futebol, ligada diretamente ao Marcos, que fosse os olhos do Marcos, que fosse a palavra do Marcos aqui. Eu acho que ajudaria bastante, inclusive para que o grupo se sentisse cuidado e que o grupo se sentisse mais fortalecido, né? É bom que venha uma pessoa que tenha um bom relacionamento, uma pessoa que conheça o Atlético, uma pessoa que possa vir aqui e realmente somar. Geninho, com relação aos garotos aí, que a cada dia a gente vê uma cara nova aí agora, né? Patrick, Marcelo, Manuel. O aproveitamento desses jogadores vai depender agora do que eles mostrarem para você também, da tua necessidade? Um pouco de tudo, né? A necessidade, o que eles apresentarem no treinamento, né? E aquilo que de repente se apresentar. O bom é que eles estão integrados, você não pode pegar um garoto direto do júnior e jogar para jogar, então, e botar para jogar, então ele tem que passar por um período de adaptação, então eles estão no grupo, estão sendo aceitos pelo grupo, já estão se integrando, já estão vivendo um dia a dia de um regime mais profissional, em termos de cobrança, em termos de necessidades, em termos de treinamento, então estão praticamente agora tendo um dia a dia de profissional. Mas não vão deixar de estar ligado ao Júnior, né? Porque não adianta eu ter os meninos aqui, de repente eu não aproveitá-los e eles ficarem domingo de folga. Então toda vez que não forem aproveitados no time de cima, vão jogar no Júnior, para manter o ritmo, para manter a sua condição, né? Para ajudarem o pessoal lá embaixo também. E quando houver a necessidade e quando algum de repente demonstrar que está pronto para uma oportunidade, passarem a ser aproveitados no time de cima. Juninho, e esses 3 Rafaéis devem entrar no próximo jogo? O que você acha? É muito cedo para te falar, né? Eu acho que os 3 foram bem. O Moura vem sendo o artilheiro da equipe. Nós tivemos a estreia do Miranda, né? Que apenas veio confirmar aquilo que eu conhecia dele. Um jogador de boa marcação, de boa saída de bola, um jogador que canta o jogo. Já é um jogador, apesar de ser jovem, já é um jogador mais experiente, que ajudou no meio. E o Rafael Santos aproveitou outra vez a oportunidade que teve. O jogador que estava aguardando novamente a oportunidade, foi bem, fez 2 gols. Então o que eu posso dizer é que os 3 foram bem, né? Se credenciam. Toda vez que você tem boa atuação, você se credencia. Mas é difícil numa terça-feira falar quem eu vou utilizar no domingo.